A guerra chega à região de Pokrovsk. Nós temos, inclusive, há poucos minutos, a Rússia fazendo ataques, bombardeios contra a região no interior do território do Donbass. É uma importante localidade esta, um hub fundamental para a defesa ucraniana na região do fronte de guerra. Nós falamos a respeito desta cidade algumas vezes. Hoje, dia 26 de dezembro, novamente ataques contra esta região. Lembrando que nos últimos dias nós buscamos aqui analisar a pressão que a Rússia tem exercido sobre esta região e a defesa ucraniana no território de Pokrovsk em relação aí aos possíveis avanços russos contra esta localidade. Hoje é dia 26 de dezembro de 2024 e nós temos aqui alguns temas importantes a serem tratados. Inclusive, um deles, talvez um dos mais importantes, é os ataques que a Ucrânia fez na região de Rostov. Rostov é uma localidade onde nós temos campos petrolíferos importantes, plataformas de petróleo e gás, bem como também bases aéreas, ou seja, uma série de infraestrutura que a Ucrânia buscou atingir ao longo do mês de dezembro basicamente inteiro. Se nós observarmos no dia 7, no dia 17, no dia 14, 15, nos dias 21, 22, 23, nós temos a Ucrânia fazendo intensos ataques contra a região de Rostov, inclusive foi nesta região que, neste mês de dezembro, a Ucrânia fez ataques utilizando ali os mísseis de origem francesa, que nós tratamos aqui ao longo, não é, do mês e analisamos as consequências sobre este ataque, ok? Ou seja, a Ucrânia tem buscado atingir, conforme nós sabemos, a infraestrutura no interior do território da Rússia, e Rostov é um oblast próximo, no caso é vizinho, fronteiriço com o Donbass, tá certo? Ucraniano, e consequentemente a Ucrânia busca atingir esta localidade com muita insistência, tudo bem? Agora, um dos principais assuntos que dominou aí o debate a respeito das questões da guerra entre Rússia e Ucrânia é a queda do avião. O avião caiu, infelizmente caiu, e que Deus dê força aos familiares daqueles que perderam entes queridos com a queda deste avião. A discussão importante neste sentido é de que a Rússia teria sido a responsável pela queda da aeronave. Então as informações dão conta de que o avião sobrevoava da seguinte região. Nós vemos aí no mapa, desde Baku, capital do território do Azerbaijão, e a aeronave, portanto, teria como destino a região do interior aqui da Rússia, na região da Chechênia. Nós temos inclusive aqui a capital da Chechênia, a região de Grozny. Esta região que estou agora destacando com vocês na cor vermelha tem sofrido muito ataques de drones a partir da Ucrânia. Aqui nós visualizamos Sevastopol, por exemplo, a Crimeia, a península de Kerch, por exemplo, Mariupol, território ucraniano, não é ocupado pela Rússia, enfim. Então esta região tem sido alvo de ataques da Rússia. Então quando o avião faz o trajeto desde o território aqui de Baku na direção do Cáucaso, esta região que é conhecidíssima aí pelas montanhas do Cáucaso, este avião pode ter sido confundido com um drone de origem ucraniana, e aí o sistema de defesa antiaéreo da Rússia acabou alvejando o avião, que ainda sobrevoou, atravessando todo o Mar Cáspio na direção leste aqui, ó, na direção leste, conforme faço ali a seta e escrevo a vocês, e acabou infelizmente pousando de maneira forçada, caindo, enfim, na cidade aqui, ó, de Akatau. E esta cidade é uma cidade no território do Cazaquistão. Então, o trajeto do avião, lamentavelmente, foi esse, desde Baku até lá a região de Grozny, uma região em guerra, conforme nós sabemos, e aí pode ter sido atingido por um sistema de defesa antiaéreo russo e, portanto, aí ter se destinado para o Cazaquistão, e infelizmente a avaria no avião foi tamanha que infelizmente o avião acabou perdendo o controle e caiu. Louvavelmente nós tivemos que o pouso forçado, do modo como foi feito, ainda conseguiu preservar muitas vidas que estavam naquele voo, tá certo? Conforme nós vimos nas reportagens a respeito do incidente. Que Deus receba aqueles que partiram e conforte o coração daqueles que ficaram, e certamente não é a saudade de um ente querido, enfim, aquela situação complicada, tá certo? A Rússia não se manifestou de maneira bem firme ainda sobre este assunto. O Putin, inclusive, fez
um discurso desejando, inclusive, condolências às famílias, justamente por causa aí da perda da vida humana diante da queda do avião. Enfim, o fato é, a Ucrânia e a Rússia em guerra tem o seu sistema aéreo ainda funcionando no caso da Rússia. A Ucrânia não é? Nós temos que, na Ucrânia não há voos comerciais, justamente para evitar acidentes dessa natureza, ok? Então vamos acompanhar os desdobramentos deste assunto, que certamente ainda vão trazer a caixa preta e coisa do gênero para sabermos de maneira mais precisa o que aconteceu. Outro assunto importante é a Eslováquia teria proposto ser uma base para negociação de paz, segundo Vladimir Putin. Nós temos o governo da Eslováquia fazendo críticas bastante pesadas contra o governo da Ucrânia, inclusive por conta da questão do gasoduto, nós falamos sobre isso aqui. Inclusive, o governante da Eslováquia fez uma viagem para se encontrar com o Putin e tal, e, segundo a informação do Putin, o governante da Eslováquia, como nós vamos dizer, não é? Teria dito da possibilidade de um acordo de cessar-fogo, de paz, enfim, fosse feito no território da Eslováquia e tal, né? Então nós temos por mais que a Eslováquia tenha proposto para a Rússia ser uma base de negociações de paz, fato, precisa combinar com os ucranianos. E pelo que nós vimos nos últimos dias, a Ucrânia está nem um pouco interessada em ouvir o que tem a dizer o governante da Eslováquia, o Robert Fico, justamente porque houve acusações, inclusive entre eles, não é? O Zelensky, o governante da Ucrânia, e o Robert Fico, de corrupção, de parte a parte, uma situação bastante pesada, né? Justamente porque a Ucrânia não pretende retomar o acordo, não é, de transporte de gás pelo território ucraniano que vem da Rússia. Nós falamos sobre isso aqui de maneira mais detalhada nos últimos dias, tá? Bom, outro tema importante é uma pesquisa feita em países europeus, dando conta de que aumenta junto à população a opinião de que a guerra deveria acabar, tá? E de que o apoio em relação à Ucrânia tem que ser diminuído, tá certo? Então, segundo esta pesquisa, na Itália 45, na última pesquisa para 55, ou seja, a população cresce em termos de insatisfação pelo modo que a Itália apoia a Ucrânia. Na Espanha, de 38% para 46%, na França, de 35% para 43%, e mesmo na Alemanha, de 38% para 45%. Ou seja, a população nestes países está insatisfeita, pelo menos parcialmente, aí nessas percentagens, em relação ao modo como se apoia a Ucrânia na guerra, através de recursos dos países europeus, enfim. Tudo bem? Então é uma situação difícil para a Ucrânia esse tipo de informação. Outro tema importante que acabou dominando a discussão da guerra é um diário de guerra de soldados que seriam da Coreia do Norte, com instruções de como fazer o abatimento de um drone. Tudo bem? Nós vemos ali o desenho, enfim, instruções de como que os soldados devem se portar diante do drone para tentar derrubá-lo quando estiver voando, enfim, tá? Então, uma informação curiosa essa. E no fronte de guerra não há grandes mudanças, exceto a pressão russa na região de Pokrovsk, conforme nós falamos, ok? E os intensos ataques que a Rússia faz basicamente todos os dias contra a Ucrânia. E a Ucrânia buscando atingir a infraestrutura de guerra, tá certo? A infraestrutura como um todo da Rússia, conforme nós já falamos aqui. E também uma longa conversa com Lavrov, o atual ministro das Relações Exteriores da Rússia, falando a respeito de que um cessar-fogo seria apenas uma estrada para lugar nenhum. E aquela discussão que a Ucrânia levanta de que um cessar-fogo daria tempo para a Rússia se rearmar, se reorganizar militarmente para dar mais porrada na Ucrânia, o Lavrov falou a mesma coisa em relação à Ucrânia, ok? Que se houvesse um cessar-fogo, isso não levaria a lugar nenhum, porque a Ucrânia iria se armar, a Ucrânia iria tomar forças, ok, militares a partir do apoio da OTAN para enfrentar a Rússia, enfim. Pessoal, como é tempo de Natal, eu finalizo o vídeo aqui com vocês, mas antes eu peço para que você deixe o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo, não é? Com uma canção que foi feita em Pokrovsk, que é uma música de origem ucraniana, tá? Que trata sobre o nascimento do menino Jesus. Apreciem, embora a imagem nos mostre, conforme veremos, a destruição dos prédios, lamentavelmente, no contexto da guerra,
mas é uma música belíssima chamada Canto dos Cisnes, dos Sinos, aliás, vale muito a pena ouvir se você não conhecia. Ця мелодія вже майже 100 років асоціюється з Різдвом Христовим. Але мало хто знає, що легендарний український композитор Микола Леонтович написав «Щедрика» на Донеччині у місті Покровськ. Різдва більше не буде у тих, кого з нами нема. На вечерю задумайтесь, люди, що є істина, цінність Різдва. Нехай любов та віра не покидають нас ніколи. Христос народився, славімо Його. No mais é isso. Respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.